O apóstolo Paulo nos dá exemplo de vida de oração. Na carta aos Tessalonicenses, eu vou citar alguns momentos apenas. Na primeira carta, ele fala: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo fala de orarmos sem cessar, e esta é a vontade de Deus. É o que Jesus ensinou. Paulo está dizendo, tem que orar sem cessar. Mas Paulo não era um legalista. Ele foi antes da conversão, quando ele era fariseu. Mas Paulo, como crente, cidadão do reino, Paulo praticava o que ele dizia. Ele diz na carta que, lá no capítulo 1, verso 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações sem cessar. Ele começa a carta dizendo, nós oramos por vocês sem cessar. Depois na carta ele fala que continuava orando a Deus com ações de graças por aqueles irmãos. Ele fala que tributava graças a Deus pela vida dos irmãos em Tessalônica. O que Paulo diz nesta carta, depois você leia em casa e perceba isso. Paulo mostra que constantemente ele orava pelos irmãos de Tessalônica, mas no final da carta ele diz, orai sem cessar. Antes ele falou, eu oro por vocês sem cessar. Eu dou graças ao Senhor sem cessar. A grande verdade é que nós não oramos muito. Nós olhamos para os coreanos da Coreia do Sul. É comum ouvirmos histórias do quanto igrejas na Coreia do Sul oram. E às vezes algumas têm orações todas as madrugadas. Com presença de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, toda madrugada orando. Quando nós olhamos mais sobre a Coreia do Sul, há relatos de crentes orando já há mais de 17 anos, todas as noites, em favor da Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte, se você entrar lá no site Portas Abertas, há um ranking dos países que mais perseguem o cristianismo nos últimos 10 anos. E a Coreia do Norte está em primeiro lugar há 10 anos. Porque o comunismo odeia o cristianismo. E é o país que mais mata cristãos, que mais tortura cristãos, que persegue, que proíbe o uso da Bíblia. Se você for pego com Bíblia em casa, você é fuzilado na Coreia do Norte. E como esses, muitos têm os pais que moraram na Coreia do Norte e fugiram para a Coreia do Sul, que viveram o comunismo, eles oram pela libertação da Coreia do Norte, na libertação dos crentes. E um crente disse o seguinte lá, um coreano da Coreia do Sul, por alguns dias eu não consegui comer e dormir, então decido que até que o povo coreano possa ouvir livremente o Evangelho, eu faço todas as noites uma reunião de oração continuamente, mas também muitos intercessores tomaram a decisão de continuar uma reunião de oração durante a noite. Ele diz, depois que eu fiquei sabendo do que acontece na Coreia do Norte, um coreano da Coreia do Sul, diz, depois que eu fiquei sabendo o que acontece na Coreia do Norte com os crentes, eu tomei a decisão de conduzir uma reunião de oração toda noite em favor da Coreia do Norte, para que ela seja liberta do comunismo e os crentes sejam livres para pregar o Evangelho. E não somente eu, mas outros têm também orado. Sabe por quanto tempo já? 17 anos. Orai sem cessar. Pedi, batei e buscai.